Boa noite a todos. Dar as boas-vindas aí à professora Ellen Martins, nossa convidada, que veio falar da sua especialidade aí, que é o treinamento funcional. Então, dentro dos temas da musculação que a gente vem trabalhando, treinamento de força, né? Hoje a gente vai dar uma atenção especial a um método diferente de treino, né? Que é o treinamento funcional. Então, professora Ellen, muito obrigado por ter aceitado o convite para passar um pouquinho da tua experiência aí para a gente, né? Espero que a gente tenha uma noite aí agradável, com bastante interação entre o pessoal, que seja uma noite divertida aí, que a gente possa trocar bastante informação. Então, primeiramente, eu gostaria de te pedir para que tu te apresentasse. Então, olá, boa noite. Não sei se está dando para ouvir tudo direitinho. Acabei de sair da aula, estava dando aula aqui. Boa noite. E agora eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Bom, me formei na Unicinos, trabalho com treinamento funcional há 10 anos já. Tenho aproximadamente 20 cursos de exercícios e treinamento funcional em diversas áreas, né? E trabalho aqui no município de Portão, né? Fui a primeira pessoa que começou a dar treinamento funcional aqui no município. E hoje venho aí com uma carga aí, né? Com parcerias, com médicos e várias pessoas aí tentando acrescentar e estudar cada vez mais dentro dessa área que é a minha especialidade, né? Então, tá, muito obrigado mais uma vez pela presença. E gostaria então que tu começasse falando, mas afinal de contas, o que é o treinamento funcional? Vamos do princípio. Bom, vamos do princípio. Antes que tu comece, eu queria combinar contigo o que tu prefere. Quando o pessoal tem a dúvidas, te interrompa, ou que a gente deixa um tempo depois para falar sobre dúvidas, ou levanta a mãozinha ali, que tem um botão, e aí eu te chamo ali para te responder a pergunta de alguém, como é que tu prefere. A gente vai fazendo isso durante a caminhada ou no final? Assim, tem duas formas que eu costumo lidar. Não sei, parece que tá dando interferência aqui. Vocês estão ouvindo a interferência? Não? Tá só aqui no meu fone, então. Beleza. Então, assim, tem duas formas que eu costumo trabalhar, que é essa troca, né, direta, e aquela de anotar as perguntinhas de acordo com os temas, né, que eu tenho mais ou menos um roteirinho, que é geralmente quando eu começo apresentando o funcional e como eu trabalho. Mas fica aí, não sei qual a dinâmica que tu tem hábito de usar com a tua turma, para mim é bem tranquilo. Então, vamos deixar à vontade, o pessoal ir perguntando conforme vão surgindo bem de boa. E só uma coisinha, tá dando reflexo da luz no teu óculos e aí fica estranho. Aí, isso, eu acho que assim melhorou? Melhor. Aí. Vamos ver se eu consigo agora sem óculos. Deixa eu desligar um pouquinho a luz. Como eu falei, eu estava atrapalhando. Então eu vim para minha sala de personal aqui para... Melhorou com a luz mais escurinha? Tá legal. Perfeito. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, o que é o treinamento funcional? Então, o que é o treinamento funcional? Bom, vamos utilizar aquela coisa óbvia, né? O que é o funcional? Como o próprio nome diz, é utilizar exercícios com o objetivo de funcionalidade, né? Então, o nosso corpo, ele tem uma funcionalidade natural, né? Que são os movimentos naturais do nosso corpo humano, que são aqueles que a gente estuda em quase todas as disciplinas aí na faculdade, né? O caminhar, andar, saltar, pular, empurrar, puxar, né? E o treinamento funcional, os exercícios funcionais, eles são compostos por esses movimentos naturais do corpo humano, visando a funcionalidade do corpo, ou seja, fazer com que o nosso corpo faça tudo que ele veio ou que ele existe para fazer, né? Então, falando de uma forma bem resumida, esse é o treinamento funcional. Não sei se consegui não encher muita linguiça. Não, tá ótimo. Então,
A outra coisa que as pessoas têm bastante dúvida, né? Eu acho Eu, que aqui, não sei se é de minha parte ou se é de vocês. Melhorou? eu tinha caído a conexão e agora voltou. Então, eu estava fazendo a seguinte pergunta. Existe muita dúvida, né, com relação à diferença. Ou é a mesma coisa ou é diferente treinamento funcional de circuito funcional? Gente, então, treinamento funcional, como eu falei, é uma metodologia, né? Assim como existe a musculação, existe o CrossFit, existe o Pilates, né? O circuito é uma das formas que a gente utiliza para aplicar o treinamento funcional. Então, treinamento funcional é uma coisa, circuito funcional é uma forma de montar uma aula. Falando de uma forma mais simples, é um modelo que a gente utiliza para aplicar o treino na aula coletiva ou individual. Estou tentando não encher muita linguiça, porque quem me conhece eu falo demais. Então, estou... O microfone. Opa. Então, o circuito funcional é uma maneira de se trabalhar, uma das formas de se trabalhar dentro do treinamento funcional, isso? Exatamente. Treinamento funcional é uma metodologia, é um estilo de treino, uma modalidade. E o circuito é uma das formas que a gente utiliza para aplicar o treino nos nossos alunos. Que depois, logo mais, aí a gente já vai esclarecer essa dúvida quando eu começar a falar das possíveis formas que se pode ou que eu tenho mais hábitos de trabalhar com os exercícios funcionais. Então, e quais são os principais objetivos do exercício funcional? Como diz a própria palavra, e como eu falei no começo, né? O objetivo principal do treinamento funcional, dos exercícios funcionais, é manter a funcionalidade do nosso corpo, né? Trabalhando as valências físicas, como flexibilidade, equilíbrio, mobilidade, força, que daí a gente já está dividindo ali. E daí já entra em outras partes, né? O emagrecimento, a hipertrofia. Então, não existe um objetivo exclusivo do treinamento funcional. Existe um objetivo específico do aluno que procura o treinamento funcional. Mas falando de um modo geral, as valências físicas ali, flexibilidade, equilíbrio, né? As principais que a gente utiliza. Tá, e dá para a gente conseguir hipertrofia utilizando o treinamento funcional? Bom, então agora, né, já vamos entrar em outra parte. Então vamos voltar ali para as outras disciplinas, né? O que faz gerar hipertrofia muscular? Né? As repetições é a carga, tá? Vou tentar falar de uma maneira mais resumida. É a carga, né? Carga, qual carga? Tanto a carga externa, seja a chaleirinha, imaginando que isso daqui é uma chaleirinha, uma caneleira, né, um halter, enfim, ou a carga de repetições, né? Existem muitos artigos ali que falam que os exercícios, quando a gente chega, né, nas últimas repetições ali da falha mecânica, a gente está gerando a hipertrofia muscular. Então, independente se for da terceira repetição ou se for da 50 repetição, a gente vai estar gerando hipertrofia muscular pelo fato de estar trabalhando acima de 80%, 90% ou a 100% da nossa capacidade de levantar o peso, né? Então, o que gera hipertrofia é o que a gente vai carregar, é o pezinho que a gente vai levar ou as repetições que a gente vai colocar para o aluno. Então, sim, o treinamento funcional, ele é capaz de hipertrofiar. Tá, então a maneira como tu vai montar o treino que vai ser o diferencial, então, que tu vai colocar, levando até as repetições máximas, como a gente tem falado, a nossa linguagem aqui na disciplina de musculação. Então, se o aluno quer trabalhar com uma carga maior, ele vai procurar um peso maior, ao invés de usar
o kettlebell, né, a chaleira lá, de 6 quilos, ele vai usar de 12. Então, ao invés dele fazer 20 repetições com a de 12, ele vai fazer, sei lá, desculpa, 20 repetições com a de 6, ele vai fazer, sei lá, 10 com a de 12, tá? E aí, no final das contas, se ele for até a repetição máxima, quer dizer, até a falha, quer dizer que, então, a partir daí, quer dizer que ele está produzindo hipertrofia. Isso, entra no Isso processo aí. de hipertrofia, exatamente. Entendi. E na prática, então, assim, quando tu vai atender os alunos, imagino que, né, tu vai ter uma turma, sei lá, de 15, 20 pessoas, e aí como é que tu faz? Porque dentro desse grupo, tu vai ter gente com condição física diferente, né? Com objetivo diferente, vai ter os caras que querem hipertrofia, ou até as mulheres que querem hipertrofia, e vai ter os que querem emagrecimento, né? E vai ter os que não estão tão preocupados assim com hipertrofia e emagrecimento, que eles estão pela saúde, né? Então, como é que tu faz isso? Como é que tu organiza uma aula assim de treinamento funcional para atender todos os objetivos dos teus alunos? Enfim, para deixar todo mundo satisfeito no final das contas. Eu só acho que antes de eu responder essa pergunta, para a pergunta não ficar no ar, tem alguém aqui que nunca viu uma sala de funcional, não sabe como é? Porque muitas pessoas conhecem somente aquilo que eles acham que é uma sala de funcional, que é uma sala num espaço em branco que não tem nada, que pode ser também, né? Que a gente pode fazer funcional até na rua, mas muitos só conhecem a sala de musculação. Todo mundo conhece como é uma sala de funcional, alguém já viu? Ou a maioria não viu, não sabe, não tem noção? Porque senão eu vou falar de alguns materiais ali só para a pessoa ter uma consciência. Então, eu nunca fiz musculação, eu só vi de longe. O pessoal no chat aqui está dizendo que já trabalhou com funcional, fez estágio, a Gabriela está dizendo, mas eu acho que é legal que tu fale como é que é, quais são as possibilidades de estudo. Beleza, eu só vou comentar então, porque eu acho que a próxima pergunta vai ficar meio vaga se eu não falar. Porque assim, como eu falei, as pessoas têm muito hábito de achar que circuito funcional é a mesma coisa que treinamento, né? Então, um circuito funcional, as pessoas acham que só tem corda, só tem cone e só tem um espaço para correr, né? Então, não é bem assim na prática, né? Depende o espaço e o que ele oferece. Então, se a pessoa trabalha ali só com emagrecimento ou somente com as pessoas que querem mobilidade articular, equilíbrio, enfim, não há necessidade de utilizar uma carga externa. Então, geralmente, as salas de funcional, de circuito funcional, será aquelas salas com corda, escadinha, né? Todos aqueles materiais. Mas o treinamento funcional, como eu acabei de dizer, ele não é só um circuito, a gente trabalha de diversas formas. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza o TRX, que é aquela cordinha que fica pendurada lá em cima, que tem 2 ganchinhos para se puxar. A gente usa a corda naval, a gente usa a chaleirinha, que é o kettlebell. A gente utiliza a torre de halteres, o pezinho de mão. A gente utiliza a caneleira. A gente utiliza mini band ou garrote. Eu vou dizer que o melhor que tem é o garrote, porque ele é mais pesado, ele é um pouquinho bem mais em conta, mas isso é outro detalhe, né? Então, são coisas que vocês encontram num estúdio ou numa sala ou num centro de treinamento funcional, né? Materiais que a gente consegue carregar, ou seja, não tem maquinários, né? Não tem o cross, não tem o supino guiado, não tem a barra de agachamento guiada, é tudo livre. Então, são movimentos corporais, com carga externa ou sem carga externa. Então, dentro disso, a pessoa tendo uma noção de como é a sala funcional, aí a gente já pode dividir. Então, o que acontece muito na prática é aparecer pessoas, eu quero emagrecer, né? Então, tu tem um aluninho numa turma de 30 que quer emagrecer.
Aí chega o outro, eu quero ganhar bumbum e coxa. Aí tu tem o coleguinha ali que quer ganhar bumbum e coxa. Aí chega o outro que ele quer ficar musculoso nos ombros, nos braços, nas costas. Tu tem o terceiro coleguinha diferente. Dentro disso, chega o colega que tem problema no joelho, chega o colega que tem problema na coluna, que é muito comum, pelo menos aqui no município que eu atendo, que cheguem alunos de pós-operatório de coluna, pós-operatório de joelho, né? Porque o treinamento funcional não é uma atividade de alto impacto. O circuito funcional depende dos exercícios que tu escolher, sim, né? Então, dentro disso, eu pego todos aqueles aluninhos com as suas individualidades e eu monto vários modelos de treino, cada dia é um modelo. Dentro disso, se eu for montar um circuito de estaçãozinha, que é aquele que vai ter conezinho, a pessoa sai de um cone e vai para o outro, que vai para o outro, geralmente eu dou de 1 a 3 opções de exercício na mesma estação. Por quê? Porque vai ter o agachamento, por exemplo, um agachamento com salto, que a moça ou o moço que tem um problema no joelho não vai poder fazer, né? Aquele que recém operou o menisco, por exemplo, que está no pós-operatório, ele não vai poder saltar. Então a gente substitui. Eu substituo, por exemplo, com um agachamento isométrico, né? Tem aquela pessoa que está ali que ela não quer treinar coxa e bumbum porque ela veio só para emagrecer, ela está fazendo dieta. E a gente coloca um exercício mais metabólico, né? Que seria um agachamento com salto em deslocamento, um agachamento com salto numa plataforminha de step, né? Um agachamento pliométrico, falando na linguagem um pouco mais técnica, né? Exercícios com mais consumo calórico. Então, geralmente, seja estação, seja as metas, enfim, que eu vou falar depois, eu divido a turma em pequenos grupos, né? Então eu coloco cada espacinho, eu coloco exercício para que todos possam executar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando tem lá na estação que é de membro inferior, tá? Aí vai ter naquela posição lá, se vai ter o exercício, sei lá, o agachamento, não, o agachamento com salto, o agachamento sem salto e o que mais? Um terceiro? Um agachamentinho, tu falou isométrico. Deixa eu Isométrico. ver, isso aí. Tá? Então, agachamento com salto, agachamento sem salto e um isométrico, né? Daí, Exatamente. dependendo se o cara que chega nessa estação ele tem um objetivo, se ele tem um problema no joelho, ele vai fazer o agachamento sem salto. Ou se ele quer fazer uma alta intensidade para hipertrofia, ele faz com salto. Isso? Isso aí. Tá. E Então, assim eu vou dividindo. Então, geralmente, quando eu vou montar um treino funcional, como eu falei, eu utilizo vários modelos, né? Não sei se chegou nesse momento ainda, mas eu deixei anotadinhos os nomes bonitinhos aqui, que eu utilizo quando eu vou treinar os meus colegas estagiários aqui. Geralmente eu utilizo esses nomezinhos e esses modelos para que eles entendam, porque se a gente fizer sempre a estaçãozinha pensando, né, num comércio, né, no comercial, os alunos quando procuram uma academia, quando procuram um exercício funcional, eles vêm porque eles não querem fazer aqueles 30, 45 ou 60 dias do mesmo treino que a musculação faz, né? Então, pensando no ponto de vista profissional, mas do trabalho em si, das academias, da parte comercial, as pessoas procuram muitos exercícios funcionais por não gostarem daquela mesmice da musculação, que é o ápice, assim, é o que as pessoas mais procuram. Então, o público tem outro perfil, né, que busca funcional. Exatamente. Então, geralmente, eu não faço o mesmo modelo de treino da segunda-feira na quarta. Às vezes, né, quando eu quero que as pessoas desenvolvam certos exercícios, melhorem certos exercícios, eu mantenho alguns exercícios modificando a metodologia do treino do dia, né? Então, o mais comum que as pessoas conhecem é o circuito por tempo, né? Que é aquele que tem 8, por exemplo, 8 estações, né?
que cada estação são 2 minutos. Vai para outra 2 minutos, vai para outra 2 minutos, né? Geralmente ali com 20 a 30 segundos de transição, né? Que é para trocar de uma estação para outra, que seria o nosso tempo de intervalo, né? Tem o circuito por tempo também, que a gente faz com intervalo ativo, né? Então, quando eu quero dar uma intensidade a mais no treino, ou fazer com que o treino fique, para a galera da hipertrofia, fique um pouco mais pesado, para a galera do emagrecimento, fique um pouco mais acelerado para consumir mais caloria, eu utilizo o circuito de estações com intervalo. Então, eu faço o exercício número 1, 2 minutos, intervalo ativo, 1 minuto de determinado exercício. Estação 2, 2 minutos, intervalo ativo de 1 minuto, né? E assim eu vou trabalhando. Não é uma regra, esses 2 minutos, é só um exemplo, tá? Tem o circuito de repetições, que num público grande eu não recomendo, né? Que seria, por exemplo, assim, eu coloco 8 estações e cada exercício dessas estações eu coloco 20 repetições, por exemplo. Então, a pessoa faz na estação 1, 20 agachamentos, na estação 2, 20 polichinelos, na estação 3, 20 não sei o quê, 20, 20, e assim vai indo. E daí a pessoa repete 1, 2 ou 3 vezes esse circuito até fechar os 45 minutos de treino. Complica quando tem muita gente, porque daí um vai terminar mais rápido e o outro demora mais, aí tem que passar para outro exercício aí daqui a pouco dá um engarrafamento. Isso, dá um engarrafamento, fica um bolo. E pensando agora pela questão do Covid, quando é por tempo, principalmente o tempo intervalado, né? O circuito intervalado, aquele de 2 por 1, 2 minutos de exercício, 1 de intervalo, a gente utiliza esse 1 de intervalo para que a gente possa higienizar o material para o coleguinha que está vindo. E o de repetições, tá, o coleguinha termina, mas pensando pelo lado do professor, é difícil tu ficar indo correndo com álcool para lá, para cá, né? Então, não é uma dinâmica muito fácil de tu fazer com muitas pessoas. Aí, depois tem o circuito individual, que eu tenho usado muito agora no período de pandemia, mas também que eu acho ele super eficiente, porque tanto para o emagrecimento quanto para a hipertrofia, a pessoa vai pegar o peso que ela tem condições de carregar, não vai ser o peso que eu vou colocar na estação. Claro, eu sempre dou a possibilidade de a pessoa selecionar seu peso, mas pensando, né, num ponto de vista geral. O circuito individual, a pessoa vai pegar um tatame ou um colchonete, um pezinho para aquilo que ele vai fazer, e ele vai ter a sequência de treino, que eu aqui na academia tenho o hábito de utilizar uma lousa, né, e escrever os 8 exercícios, por exemplo, e a pessoa tá na estação ali e ele vai fazer sem intervalo. Então, eu vou fazer 2 minutos de agachamento, 2 de agachamento com salto, 2 de polichinelo, 2 de não sei o quê, e eu não vou sair do lugar, porque não vai ter tempo de transição. Então, ele é um treino bem acelerado, bem metabólico, bem dinâmico. E não tem a questão do rodízio de materiais, né? Então, para quem já trabalha com isso daí, fica a dica. E também eu utilizo muito os treinos de meta ou desafio, que eu chamo de desafio, né? Porque eu coloco pro pessoal, ó, pessoal, tô desafiando vocês a fazerem durante 5 minutos agachamentos. Eu quero que vocês façam um agachamento reto, num ritmo médio, nem acelerado, nem lento, num ritmo médio, o maior número de repetições que vocês conseguem fazer nos 5 minutos. E assim eu escolho alguns exercícios, geralmente eu faço esses com os exercícios principais, que geralmente é o que tem nos concursos, o agachamento, o apoio, a barra, que a gente substitui para as meninas, né? Os abdominal, os exercícios mais completos, né? Ou o treino de metas diferente. Eu vou dizer, ó, eu quero que tu faça 200 agachamentos. Aí o tempo que ele vai levar é o tempo dele, né? Então são maneiras diferentes de fazer. Um que eu utilizo também quando tem, principalmente a galera da hipertrofia muscular, né? Ou com os iniciantes, eu gosto de usar o de sequência, que eu escrevo no quadro, que também é um tipo de meta, mas é uma meta em sequência, que eu coloco os exercícios enumerados
e eu coloco lá, agachamento, 3 de 15, entre parênteses, de emagrecimento sem peso. A pessoa vai lá, faz 15, descansa, 15, descansa, 15, descansa, vai para o próximo exercício. 3 de 20 polichinelos, faz 20 polichinelos, descansa, 20, descansa, 20, descansa. E assim sucessivamente. Então, esses são os modelos mais comuns e que eu mais utilizo durante as aulas de treinamento funcional. Então, como vocês podem ver, fugiu há muito tempo daquele circuito de 2 minutos, que vamos combinar, fazer sempre é chato, né? Tá, e qual que é o treino que a galera pira, assim, que a galera mais gosta, que mais se motiva para fazer? Tem um, assim, especial ou não? Então, assim, gente, eu sou aquela professora que parece que eu tô dando aula para criança. Eu adoro inventar. Então, o treino que a minha gurizada mais gosta, principalmente a galera da hipertrofia... Quando tu fala a gurizada e os meus aluninhos, quer dizer que tu tem aluno só criança e adolescente? Ai, não, eu tenho idosos de 70 anos fazendo junto com o jovem adolescente de 15, de 18, de 30, 40. Gente, o funcional, quando a gente consegue atender as pessoas com a sua limitação, a gente faz uma aula muito tri e todos podem fazer. Agora, uma criança de 5 anos com a mamãe de 20, por exemplo, pela questão da idade, né, gente? Ter aquele bom senso de saber que uma criança não vai ter a mesma compreensão de um adulto, então não fica interessante tu colocar numa sala, né? Mas eu diria ali que a partir dos 14 anos, olha, bem tranquilo fazer junto com os adultos e com os idosos. Por quê? Porque o funcional, ele é muito versátil. Porque se eu disser que vai ser 2 minutos de agachamento, eu que estou bem condicionada, vou fazer, sei lá, com carga, uns 30 agachamentos. A pessoa que não está bem condicionada vai fazer 10, 12, quando muito 15. Mas ele vai fazer nos mesmos 2 minutos, entendeu? Então eu vou fazer dentro do que eu tenho capacidade de fazer, né? Entendi. Tá, desculpa, eu te fiz uma pergunta, acabei te interrompendo. Eu te perguntei qual que era o treino que a galera mais curtia fazer, assim. Ah, hoje é o dia do treino tal, e aí é tipo no judô, assim, com aula para criança, né? Hoje o aquecimento vai ser cachorro louco, aí eles ficam tudo, cachorro louco, entendeu? É uma ideia assim, qual que é o treino que a galera mais curte? Bom, como eu sou uma pessoa muito criativa para trabalhar, eu acho que já deu para ver que eu sou bem aloprada assim mesmo dando aula. Eu gosto muito de fazer nas aulas comemorativas, ou quando eu vejo que o pessoal está meio desmotivado, quando chega o inverno, que é difícil. Eu amo fazer treino de meta em grupo, que é o treino de meta, né? Então, eu vou colocar 5 minutos ali do agachamento e eu vou dizer, grupo 1, somem os agachamentos de vocês. Grupo 2, somem os agachamentos de vocês. Aí, depois de 5 minutos, eu troco o exercício. No final, a equipe que fizer maior repetições de todos os exercícios somados, vai escolher um castigo para o outro. Então, o treino festivo, assim, comemorativo, de desafio em grupo, que é uma gincana, o pessoal adora demais. Os adultos, gente, os idosos adoram. São bem competitivos. E eu acho, eu não sei, eu acho que agora a gente podia passar. Vamos fazer um exercício prático? Vamos montar um treino? Eu já Vamos, o que a deixei gurizada aqui. aí tem mais curiosidade de ver? Eu deixei aqui um PowerPoint ali em aberto para a gente ir escrevendo. Daí vamos pensar num desses tipos de treinamento funcional, num desses estilos, e montar um treino, pensando ali que
tem que fazer uma aula que geralmente fica 50, 55 minutos, né? 50 minutos, tem o aquecimento, tem o alongamento, imagino que deve ser uma duração assim de... Eu geralmente utilizo a duração aproximada de 55 a 1 hora, contando com aproximadamente 5 minutos de aquecimento, corrida, caminhada, polichinelo, circundução de braço, aquela coisa toda, aquecimento articular, e pelo menos de 5 a 10 minutos de alongamento final. Né? Porque a gente tem que contar que perde muito tempo. Uma coisa bem importante aqui, que eu até deixei circulado agora, que estou entrando num ponto bem bom. Geralmente, as aulas de circuito, tá? Quando vocês forem montar, se for intervalado, aquele de 2 por 1, o circuito tradicional de 2 minutos com 30 segundos de intervalo, eu diria que dá para fazer uns 12 exercícios ali, que vai bem tranquilo nessa duração de 45 a 50 minutos, tá? E aí, geralmente eu vou vendo, né? O treino de metas, quando eu coloco uma meta absurda, eu escolho 8 exercícios. Quando eu escolho uma meta menorzinha, um pouquinho mais tranquila, né? Eu geralmente coloco 12, 13, 14 exercícios diferentes. Tá, agora tu falou nisso, eu me lembrei de uma questão também interessante. Digamos tradicionalmente, né, a pessoa treina 3 vezes por semana, né? Segunda, quarta e sexta. Como é que tu faz a distribuição, pensando, né, que uma semana é um microciclo do meu treino, eu vou organizar ele como? Na segunda-feira, na quarta e na sexta, tu faz variação de intensidade, tipo um dia mais pesado, outro dia mais leve, um dia mais aeróbico? Como é que tu organiza isso? Aí volta aquela questão, eu preciso saber qual grupo, né, que tu quer saber. Porque geralmente, como eu divido o grupo do emagrecimento, da hipertrofia, né, braço e perna, eu geralmente faço uma periodização relativamente separada, tá? Então, se a gente fosse entrar ali na galera que, vamos falar de um modo mais geral, a galera que busca saúde e aquela frase grosseira, tônus muscular, né? O pessoal que busca saúde e definição, tá? Vamos falar de uma menina de 30 anos, esse é o indivíduo, só para dar um exemplo. Uma menina de 30 anos que quer definição, ponto. Geralmente, eu sempre subdivido o treino assim, aproximadamente 8 exercícios, né? Quando, né, que geralmente na sexta-feira que o indivíduo vai ter 2 dias para descansar, que é o sábado e o domingo, que ele vai fazer repouso, eu coloco um treino mais intenso, mais pesado, aquele que o aluninho fica um pouquinho mais doloridinho e ele vai ter mais tempo para recuperar. Na segunda-feira, eu coloco um treino intermediário a pesado ali. E na quarta-feira, geralmente, é o treino mais leve, mobilidade, equilíbrio, é o treino mais versátil da semana na quarta-feira. Né? Geralmente eu divido assim, os treinos mais pesados eu utilizo no dia onde ele vai ter um repouso maior. Porque se eu fizer o treino mais pesado, por exemplo, na quarta-feira, sexta-feira, ele vai chegar para treinar destruído. Né? Então, o treino mais pesado eu passo na sexta, o pessoal repousa final de semana, descansou bem, segunda-feira, principalmente a galera da hipertrofia, dá para pegar pesadinho de novo. Na quarta, treino com uma intensidade moderada, focado mais em mobilidade, flexibilidade e equilíbrio, né? E daí, dentro disso, quando eu vou montar o dia, né, o treino do dia, a periodização do dia, se eu fosse colocar 8 exercícios, eu divido mais ou menos assim. Estação número 1, exercício combinado. O que é um exercício combinado? Aqueles que a gente faz de 2 a 3 movimentos juntos, né? Que nem um agachamento mais um desenvolvimento fechado, né? Esse é um exercício combinado. Um exemplo. O exercício número 2, um exercício completo de pernas. O que seria um exercício completo multiarticular? Um agachamento, um avanço, um agachamento pliométrico, um stiff, um levantamento terra, um exercício assim. Mais um de pernas, né? Porque eu quero manter uma intensidade considerável. Eu coloco mais um de pernas. Completo, multiarticular.
avanço, agachamento, subida, né, no degrau, com flexão, avanço, mais flexão, enfim, flexão de quadril, né? Aí eu coloco um abdômen para dar uma descansada no treino, né? Nem sempre. Estou dando um exemplo de um treino intermediário. Aí eu vou para o exercício número 6. Não, 5. Braços. Aí eu coloco um isolado de braço. Um apoio, um tríceps mergulho, que é o tríceps da cadeira, um TRX, uma remada aberta, uma remada curvada, uma barra. Mais um de braços, se eu quero, né, dar aquela intensificadinha, porque as meninas geralmente não gostam muito de treinar braço, então geralmente a gente coloca um exercício combinado, porque senão elas não querem treinar. Daí eu coloco 2 mais ou menos no circuito das meninas. O número 7, mais um exercício combinado, por exemplo, um avanço passada com bíceps, que é um exercício dinâmico e combinado, multiarticular. E um combinado de equilíbrio, né? Que geralmente eu utilizo ou uma plataforma, ou o disco de equilíbrio, ou o trampolim, que é o jump, e faço ou um agachamento em cima, um avanço em cima, um stiff, algum exercício que misture força e equilíbrio. Então, mais ou menos assim, eu organizo o treino da segunda-feira, que é um treino intermediário, tá? Então, dentro disso, tu vai tentar, deixa eu ver se entendi. Então, tu organiza dentro da semana, né, dos 3 dias de treino, uma segunda-feira com mais carga, uma quarta-feira com um pouco menos e uma sexta-feira com mais carga, porque ele tem a segunda e a terça para descansar. Tá. Isso. Aí, dentro do treino, por exemplo, um treino de segunda, que como tu deu exemplo... É o intermediário. Na segunda-feira, tu faz... Também tem que alternar entre segmentos, né? Vai fazer exercício de perna, membros inferiores, vamos dizer assim, mais fácil de entender. Membros inferiores, depois o que era mesmo? Eu coloquei um de corpo inteiro, 2 de membros inferiores. Corpo inteiro são combinados. Por exemplo, um membro inferior, tipo um agachamento e um burpee, corpo inteiro. Isso. E depois 2 sequências de perna. Foi o modelo que eu montei aqui para dar um exemplo, tá? 2 mais 2 de perna, tá? Mais 2 de perna. O exercício 4 eu coloquei um abdominal para dar uma quebrada, né? Daí eu coloquei 2 de braço. Tá difícil as mãos aqui. Coloquei 2 de braços. Minto, 5, calma aí. O 5 e o 6 de braço. O 7 combinado, né? Um geral de corpo inteiro. E o 8, um combinado de corpo inteiro, combinado de força e equilíbrio. Geralmente eu tento trabalhar tudo num dia só, né? Aí volta aquela questão. Quando eu quero dar mais intensidade, eu coloco os 2 minutos por 1 de intervalo, 2 por 1. Aí, por exemplo, no treino de perna eu colocaria o corpo inteiro ali, agachamento mais desenvolvimento. No intervalo eu colocaria uma elevação pélvica. Aí coloco de novo um de pernas, um avanço passada, por exemplo, e eu colocaria um agachamento isométrico, um agachamento pliométrico, se eu quisesse um consumo calórico maior, né? E assim eu vou intercalando. Então a intensidade eu vou dando não só com os exercícios, eu vou dando com o número de exercícios, eu vou dando com a carga, com as repetições e às vezes com o número de exercícios que eu vou combinar. Porque eu posso fazer num circuito de 8 estações, os 5 primeiros de perna, direto, perna, membro inferior, 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 combinados de braço e abdômen, braço, braço, por exemplo. Vai ficar um treino mais intenso, né? Então, a intensidade dentro do dia, dentro do treino, eu vario daquelas formas que eu defini antes, né? No circuito, nas metas, e ali eu vou escolhendo como eu vou combinar os exercícios. Legal. Vamos para... Se eu tivesse com o meu quadro aqui para desenhar, seria muito mais fácil. Vamos... Gente, ó, eu escrevo por cor. Eu trouxe as canetas, na verdade estava aqui, eu escrevo por cor. Hipertrofia, emagrecimento,
e braço. Já fica a dica aí, porque o pessoal já sabe, se eu vou treinar braço, eu vou olhar só para cor azul, tá? Já fica a dica. Tá, vamos fazer um exercício prático, então vamos montar um treino. Vamos. Vamos. Qual treino que a galera mais gostou aí? O que eles têm mais curiosidade de saber dos modelos que eu falei? Lembra eles aí quais são os modelos. Vamos lá, que eu anotei bonitinho aqui para não mudar a ordem depois. Sabe como eu sou, né? Eu botei circuito de tempo, exemplo, 2 minutos por 20 de intervalo. Circuito de tempo intervalado, que daí eu coloquei com intervalo ativo, 2 por 1, sempre exercício. Circuito de repetições. Circuito individual. Metas por tempo e metas por repetições, e treino em sequência. E aí, pessoal? Treino em sequência, gente, é muito, muito parecido com aquela planilha da musculação, tá? Então, esse eu acho que, como todo mundo conhece, é o que menos vale a pena você tentar conhecer aí. E aí? Se manifestem aí. Eu não consigo olhar o chat, né? Tanto faz, então eu vou escolher. Que estranho, ainda não surgiu aquela pergunta que surge nos meus cursos. Mas como que tu faz para escolher? Como que tu faz para escolher uma meta de 200 repetições? Geralmente eu seleciono. Se eu quisesse que o fulaninho fizesse 5 séries de 20, por exemplo, ou 5 séries ou 4 séries de não sei o que, eu somo, né? Quantas repetições vão dar, e eu coloco a meta inteira. Mais ou menos isso que eu faço. Então tá. Vamos ver então. Tu trabalha no personal também, né? Com circuito funcional, com treinamento funcional. Todos esses modelos também, porque o personal, mais do que a aula coletiva, eles procuram, né, exercícios e treinos diferentes, porque eles não gostam da mesmice. Então, eu utilizo todos esses modelos, só que com uma pessoa só. Ou às vezes com duas, né, enfim. Tá, temos um voto aqui que pede o individual. Circuito individual é bem legal isso aí. Pensando pela pandemia, pensando pelas aulas online, minha gente. Viu? Vamos lá, sugestão da Catiúcia. Vou abrir o PowerPoint aqui, vou compartilhar com vocês. Lista ali, então, no PowerPoint, 8 exercícios. Uma lista com 8 numerozinhos. Circuito individual, isso? Isso. Vocês querem o por tempo, minha gente? Ou de repetição? Vamos botar por tempo? Vamos fazer com tempo intervalado? Pode ser? Por tempo. Assim? Isso, entre parênteses, intervalo ativo, bota para nós. Intervalo ativo. Isso. Quem vai ser o nosso indivíduo? Aí, deixa eu acertar aqui. Diminuir um pouco a fonte para caber tudo. Não deu. A pessoa tem quase um toquezinho assim, sabe? É organizado demais. Daí não pode ver os negócios diferentes. Ó, quase deu. Eu não enxergo nada, mas tá bom, eu confio em ti. Vamos aqui no... Aí, deu. Então, vai ser um circuito individual por tempo, intervalo ativo, tá? Isso aí. Vamos ver o público médio que tu atende aí, que é 35 anos, a idade? Isso. Tá. Objetivo qual? Vamos facilitar, assim, vamos fazer que é uma pessoa saudável, 35 anos, na flor da idade. Saudável, com sobrepeso, mas pouca coisa, tá? Sobrepeso, sim, gordinho. Que busca o quê? Emagrecimento e hipertrofia. Tá. Então, é uma pessoa que busca saúde, né? Que busca os dois ali. Baixar o percentual de gordura, aumentar a massa muscular. E aumentar os musculinhos. Isso. Então, beleza. Então,
Bota aí para nós, por gentileza, de 1 a 8. E eu quero, não sei se tu quer que o pessoal dê exemplos ou se tu queres que eu vou dando exemplos de exercícios também. Vamos nós. Então, vamos nós. Exercício número 1, então. Eu vou utilizar a mesma base do modelo que eu fiz, imaginando que eu estou dando aula para uma pessoa que só tem, sei lá, uma cadeira, tá? Uma cadeira e umas garrafas de água, vamos pensar assim? Ou uma bombona. Tá treinando em casa, isso? Pode ser. Tá, beleza. Vamos lá? Então, o número 1, eu quero um exercício de corpo inteiro, um exercício combinado, que a gente pode utilizar, por exemplo, um galão de água. Diz aí qual tu Vamos costuma usar. imaginar um? Vamos fazer, então, um agachamento reto mais desenvolvimento fechado, que ele é um basicão, que eu acho que todo mundo consegue visualizar ele e entender. Agachamento reto. Isso, agachamento reto mais desenvolvimento, de forma simultânea, tá, gente? Agachou, subiu, já sobe o braço, baixou, já desceu. Exercício 2. Vamos fazer um de membro inferior. Vamos utilizar a subida na cadeira de forma alternada. Alternando perna, né? Sobe uma, depois desce, depois sobe com a outra. Isso. Isso, beleza. Vamos Esse vai ser combinado? Não, esse dali vai ser somente inferior. O exercício número 3, eu vou dar uma variadinha aqui, pensando que é uma pessoa saudável, mas que está relativamente acima do peso. Então, vou modificar minha ordem aqui. O exercício número 3, vamos colocar um exercício mais metabólico, como um agachamento pliométrico ou um agachamento abre e fecha, saltando. A pessoa saudável, né? Vamos lembrar disso. Um agachamento pliométrico, entre parênteses, abre e fecha. Pliométrico. Isso, pliométrico. Beleza. Aí, como a frequência do cidadão vai estar muito elevada no exercício 4, vamos colocar um abdominal que eu acho que a gente pode fazer um supra completo. Se a pessoa é saudável, consegue subir. O supra completo, que é tradicionalmente falando militar. O rema-rema. Isso, o rema-rema, arranca-bucho. Arranca-bucho. Isso é tradicional aqui no interior. Exercício 5. Um de membro superior, mais isoladinho agora. A gente está baixando a frequência do cidadão nesse momento. Vamos fazer um tríceps mergulho, um tríceps na cadeira? O exercício número 6. Vamos colocar um burpee ou um fincapé completo, aquele que deita no chão, bem completo. Burpee? Bah, eu acho que burpee se escreve com 2P ou 2E, uma coisa assim. Aqui eu sempre escrevo fincapé. Tá, não é azar se escrever errado. Paciência. Exercício número 7. Vamos fazer um exercício combinado. Novamente. Vamos fazer um avanço com bíceps, então. Avanço mais bíceps. Então, a pessoa desce no avanço, já sobe subindo o braço. Desce, desce o braço. Sobe, sobe o braço, tá? É para ser simultâneo também. E o 8, um exercício combinado com um pouquinho de equilíbrio, assim. Eu acho que a gente pode fazer um stiff unilateral ou aviãozinho, que as pessoas chamam. A gente pode fazer com um galãozinho de água também, um stiff unilateral. Eu pensei no aviãozinho, isso aí. É o mesmo, Eu conheço como o mesmo nome.
É stiff unilateral. Isso. Que daí a pessoa pode usar a bomboninha de água, Isso aí. Gostei. tá? Show. Então vamos pensar que a pessoa tenha 8 exercícios. Como eu falei, a gente vai fazer ele intervalado. Uhum. Então, como essa pessoa tem um objetivo de emagrecer, eu geralmente coloco nos intervalos exercícios mais metabólicos. Como, por exemplo, quando eu me refiro a metabólicos de forma mais popular, são exercícios que consomem um pouquinho mais de caloria. Então, vamos selecionar para o intervalo número 1 ali um polichinelo. 1 minuto de polichinelo. Vou botar entre parênteses um intervalo ativo. Pode ser? Isso. Ou pode colocar embaixo de cor coloridinha, que nem eu faço para os meus alunos, que eles vão entender que é intervalo. Eu coloco hífen e coloco em colorido, que daí eles entendem. Isso ali mesmo onde tu estavas. Tá, Isso aí. então. Polichinelos. Polichinelos. O próximo, a gente pode fazer ou uma corrida horizontal, que é o alpinista, ou a gente pode fazer uma corrida vertical em pé. Vamos botar uma corrida alpinista, pensando que a pessoa é saudável, que é aquela corrida em prancha, tá, gente? Eu tô bem perto da tela, porque eu não enxergo direito aqui, que eu tô no celular. Corrida alpinista, beleza. E agora a gente vai intercalando polichinelo, corrida alpinista, polichinelo, corrida alpinista até o final. Ups. Ele ficar aqui, para a gente não demorar. Aqui o poli. Isso. E alpinista. E por fim, Poli. e depois do stiff, tem também? Não, depois do stiff, se eu for pensar como eu trabalho aqui, geralmente eu dou uma intensificada no final com abdominais. Daí eu coloco ali uns 2, 3 minutinhos de abdominal aqui. Mas pensando desse modo aí, como a gente já está fazendo uma corrida alpinista que também trabalha abdômen, não há necessidade. Aí a gente já vai para volta calma e alongamentos. Tá, e aí uma coisa que eu não me lembro se a gente falou, qual é o tempo total? 55 minutos, né? Em média, E, 55 minutos. e aí, em cada estação, é por tempo, né? Isso, então a Quanto? gente está. Eu programei nesse circuito 2 minutos executando a estação e 1 minuto executando o intervalo. Entendi. Mais o tempo da troca ali e tal, né? Que geralmente dá num circuito individual ali até a pessoa lembrar o próximo exercício, que o professor está na frente dizendo: gente, próximo exercício é subida na cadeira. Dá em média ali 15 segundinhos a transição, tá? De um exercício para o outro. Esse treino aí, se a pessoa fizer direto, vai conseguir fazer ele em aproximadamente 40 minutos e já vai para alongamento. Uhum. Contando com um aquecimento, tá? Com 5 de aquecimento. É um treino rápido. Como eu falei, eu fiz um treino intermediário, né? Eu poderia fazer um treino de 12 exercícios pensando numa pessoa um pouco mais experiente ali no treino, né? Mais treinado. Beleza. Alguma pergunta, pessoal, sobre esse treino? Não? Então, não sei, quer fazer mais alguma coisa, algum comentário que tenha esquecido, complementar alguma coisa? Não. Gente, eu acho que o complemento que eu poderia fazer, que é uma troca de experiência, assim, é que o funcional e qualquer tipo de treino, qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer,
eu sempre digo para os meus estagiários aqui, meus colegas, enfim, faz o treino, né? Mas eu não Executa, quero né? Monta o emagrecer. treino e executa. Eu não quero emagrecer, eu não quero ficar fazendo treino mais aeróbico. Não tem problema, mas faz uma vez para te entender o que teu aluno vai sentir. Então eu sempre digo assim, monta os treinos e executa, não precisa fazer todos, mas organiza dessa forma para que tu consiga ver o que teus alunos vão sentir. Então eu acho que o comentário final é isso aí. Treine, treine, faça, aplique o seu método para ver se ele vai funcionar de verdade. Sim, né? Porque às vezes o cara olha lá no Instagram, os caras fazendo exercício mirabolante, vou passar isso aí para os meus alunos. Daí tu chega, mostra para o teu aluno, ele faz aquela cara assim, hã? Na prática, sabe o que é o que mais acontece quando tu mostra aquele exercício mirabolante? Ô, Sora, na verdade alguns me chamam de prof aqui, tá? Ô, prof, para que serve esse exercício? Porra, se tu não treinou, me desculpe a palavra aí, escapou. Se tu não treinou, mas eu conheço anatomia. Eu sei que quando eu flexiono o quadril, eu estou ativando psoas maior, não importa. Mas tu tá ativando, mas tu quer ver o que tu vai sentir, né? Então eu sei que eu vou subir na cadeira, eu vou contrair o glúteo, eu vou contrair o quadríceps, vou utilizar ali os vastos, enfim, mas eu preciso sentir. E eu só vou sentir se eu estiver fazendo. Se eu estiver olhando, eu vou ter aquela visão da anatomia, se a pessoa estuda bastante, que os alunos do Fernando são muito estudiosos, com certeza, vão conhecer a anatomia, né? Porque se eu perguntar com certeza que músculos trabalham uma subida na cadeira, todos vão saber, né? Mas não vão ter sentido. Então, se vocês fizerem ali, por exemplo, 1 minuto de subida na cadeira, vocês vão entender que músculos vocês vão sentir. E também a gente tem que levar em consideração outras coisas, né? O aluno que tem encurtamento, por exemplo, vai sentir uma musculatura diferente do que não tem. E isso a gente só vai entender na prática, entendeu? Então, treinem, gente. É só isso que eu posso dizer para vocês. Porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Me diz uma coisa assim, tu dá curso, sei lá, o pessoal que se interessou aí pelo funcional, tu já dá curso de formação, workshop, alguma coisa assim, na tua academia tu aceita estagiário, como é que tá essa função aí? Quem se interessou daqui a pouco quer fazer o estágio obrigatório, ou quer, sei lá, quem tá a fim de botar a mão na massa, né, que é importante também. Gente, meu terceiro workshop vai começar em julho agora. Inclusive, o meu estagiário aqui é estagiário por causa do workshop, que ele veio, porque geralmente eu faço workshop tanto presencial, agora por causa da pandemia eu acabo fazendo online também, né, com as pessoas que querem vir, e também apresento online. É um workshop bem prático, né? Onde tem a apostila ali de montagem de treinos e os princípios básicos do treinamento funcional. E geralmente eu ofereço uma semana, né, de experiência para que a pessoa venha ver, né, como é, se quiser ajudar a gente a montar um treino, participar de uma aula, né? Então geralmente eu ofereço ali uma semana. E claro, vai saber, né, que alguém não queira fazer um estágio tanto obrigatório, ou vai que dê certo que nem o Lucas aí, que acabou ficando. O Lucas já está quase 1 ano aqui comigo. Falta só mais um pouquinho para terminar o estágio dele. Estou triste já. Um excelente estagiário. Mas é isso aí, né? Então tá. Queria te agradecer, né, tu ter abandonado teus alunos aí para vir aqui atender a gente, conversar um pouco com o pessoal aqui. Eu tenho tentado trazer gente que trabalha de verdade, assim, na prática, né, no dia a dia, com o tema, né, que a gente vem trabalhando, né, então, para dizer as partes que essas coisas, assim, que a gente não tem escrito no livro, não tem no artigo, sabe, pô, tá, é muito bonito dizer, monta o circuito funcional, assim, assim, assado, mas aí aquela coisa, né, chega, tem três, 4 perfis diferentes de aluno ao mesmo tempo, e aí, como é que faz? Né? Então, tu já trouxe uma ideia, eu trouxe uma possibilidade de como ajustar isso aí. Eu estou maravilhosamente bem, obrigada.
E com você, tudo bem? Isso aí, essa assistente do Google aqui, quase toda aula me Uma sacaneia. estagiária como essa. Principalmente quando eu tô com convidada, é certo que ela fala alguma coisa. Mas é que eu estava dizendo, né? E aí tu já trouxe uma ideia, como é que tu resolve, como é que tu soluciona os problemas, né, no teu dia a dia. Basicamente com planejamento, né? Tem que pensar antes, não adianta chegar na hora e querer inventar. Exatamente. E já vou dizer uma coisa aí, que eu sei que o pessoal tem esse hábito. Se alguém fizer o workshop, pelo amor de Deus, e fizer em casa, não faz de pijama, gente. Porque às vezes quando a gente está falando sobre as secções de exercício e a gente vê os bonequinhos que nem a gente está olhando agora, a gente pede pro fulano abrir a câmera para mostrar e o fulano tá de pijama. Né? Então a prof gosta de ver as carinhas aqui, hein? Tem o pessoal aqui perguntando quando é que vai ser o workshop, a Catiúcia e a Luciane. Eu vou deixar aqui o seu arroba para o pessoal entrar em contato contigo, ou o WhatsApp, o que tu prefere. Daí eu coloco aqui. Pode deixar o Instagram e o WhatsApp, pode deixar os dois, mas a gente não definiu a data final aqui ainda, mas provavelmente vai ser na metade de julho. Bem nas férias, perfeito. Bem nas férias, porque recentemente teve um outro e por causa da pandemia aí a gente teve que dar uma desacelerada. Mas o objetivo é que a gente consiga fazer presencial novamente, né? Claro, quem não quiser e não puder pode fazer, eu faço através do Google Meet, né? E eu uso a lousa ali para explicar e tal, então a pessoa acompanha tudo de forma ao vivo. E quem estiver aqui vai ter a possibilidade de utilizar os materiais e as coisas, né, para utilizar uma prática, né? Mas eu acho que até julho já vai dar para fazer presencial, né? Exato. Então fala aí teu WhatsApp, teu celular. 9 9 8598 8598 6578. 6578. Tá? Pessoal, botei no chat aí. E o Instagram é @ellenmartins.personal. ellenmartins.personal. Deixa eu ver aqui, peraí. A Gabriela quer fazer uma pergunta relacionada aos treinos. Diga, Gabi. Oi, não vou ligar a câmera porque eu tô de pijama também. Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito dos exercícios de mobilidade e estabilidade. Se tu tem uma parte específica do treino que tu aplica a eles, se são todos os alunos com quem tu trabalha eles, ou se é só aqueles que buscam realmente melhorar o movimento, como é que tu trabalha isso? Como eu havia dito, eu sempre incluo na periodização semanal, tô me enrolando já. Na periodização semanal. Então, geralmente na quarta-feira, que é o treino menos intenso, eu trabalho em mobilidade e flexibilidade, tá? Então, geralmente eu coloco sim para todos, porque por mais que a pessoa seja, né, tem uma mobilidade boa, a gente sempre encontra uma parte do corpo da pessoa que precisa de um resgate ali, tanto na questão da flexibilidade, né, nos alongamentos ali, exercícios que estimulem os alongamentos, e o exercício que estimulem a mobilidade, né, a articulação mais em específico. Então, geralmente eu coloco de forma semanal. Na quarta-feira, exercícios que trabalhem mais isso. Isso eu acho que... Desculpa. Tu utiliza exercícios específicos ou tu bota eles meio camuflados, assim? Porque eu vi que tem muita gente nas academias que tem uma certa resistência, né, a fazer esse tipo de exercício, que não gosta, que quer pular, e, né, esse tipo de coisa. Geralmente, né, vou dar um exemplo de um exercício bem simples, que é o stiff, né? Geralmente eu utilizo ele sem carga, um stiff unilateral, por exemplo, para estimular o alongamento, né, a flexibilidade. E um avanço, por exemplo,
onde a pessoa apoia o joelho no chão, utilizando um apoio no pé da frente, para trabalhar bem a amplitude e a mobilidade do quadril, né? Utilizando o disco do equilíbrio, algum movimento assim. Então, a maioria deles são sim camuflados, sem carga, visando amplitude e movimento da articulação. Aí alguns, né, eu coloco eles no aquecimento inicial ali, fazendo a mobilidade de quadril, de ombro, ou com cabo de vassoura, ou com uma cordinha, eu coloco, mas eles resistem bastante, não gostam. Eles acham que isso atrapalha o resultado, né? Então, aqueles que vêm buscando estética, que não vêm buscando saúde, é um problema. Mas eu coloco e eles sabem que na quarta-feira é o dia desse treino e eu acabo colocando um reduzido dele específico e coloco mais aquele bem camuflado que nem tu havia comentado. E eu acho também que vai ter a diferença quando atende os personals, né? Que daí já, Exatamente. né? Daí já o pessoal já é mais fácil de convencer o aluno da importância de fazer, explicar a dificuldade que ele tem, né? É um encurtamento em algum grupo muscular específico e eu acho que é mais fácil, né? De tu conseguir abordar e explicar, né? No grupo do personal, que é uma geralmente o pessoal, né, tá pagando caro, então quer saber e quer obedecer, né? Quer fazer aquele treino que tu tá dizendo, porque se ele tá te pagando mais caro, ele confia em ti, né? Ele acredita no teu trabalho, né? Eu acho que é isso. Mas eu acho legal essa preocupação, sim, de vocês, de colocar esses, né? Não pensar só, né, na estética e sim na mobilidade articular, porque a gente sabe, né? Quanto mais vai avançando a idade, né, mais importante e se tu trabalhou isso durante a tua vida, tu vai ter uma velhice, né, mais saudável, né, vai ter menos problemas. Desculpa, deu interferência aqui, eu acabei cortando. Uma coisa que eu percebo muito resultado dos meus alunos, como eu falei, eu tenho muita parceria com os médicos aqui, tanto ortopedistas, enfim, eles me indicam muitos alunos de pós-operatório, então eu percebo uma diminuição muito grande nas dores e nos problemas que esses alunos têm, né, como estiramento, pós-cirurgia de cruzado anterior, menisco, enfim, quando eu trabalho o tripé, né, equilíbrio, mobilidade e flexibilidade. Então, geralmente, o dia que eu trabalho com maior firmeza, com maior ênfase, eu trabalho os 3. Porque eu percebo no meu grupo de alunos que isso gera um grande resultado em todas as partes. Menos dor, maior flexibilidade, né, para os alongamentos, então, consequentemente, já reduz. Melhora na postura, muito. E também percebo, principalmente na galera da hipertrofia ali, que eles conseguem um resultado melhor porque eles não fazem aqueles agachamentos encurtados, aqueles agachamentos com os pés com os joelhos rotados ou quadril rotado. Então, assim, eu percebo muita diferença. Faz diferença. Não é uma coisa que tu percebe em uma semana, né, gente? Não é na primeira semana do aluno. Então, naqueles 3 meses, geralmente no período de 3 meses, tu nota, assim, muito. Até na forma do aluno caminhar e subir a escada, tu percebe a diferença da postura, da pisada, né? Então, muda bastante. Legal. Então, a gente já está se encaminhando aí para nossa quase hora e meia de conversa rápida. Não cala a boca. Mas eu acho que foi bem proveitosa a conversa. Eu acho que o pessoal vai, se não entendeu agora, assim, na sequência, conforme vai estudando, vai buscando mais informação, vai caindo a ficha, né? Ah, a Prof. Ellen falou aquilo, aquele dia lá na nossa aula e tal, sabe? Eu acho que foi importante essas tuas colocações, né? De ordem bem prática mesmo, do trabalho do dia a dia na academia. Treinamento na vida real. Não na teoria, na vida real aqui. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer, né, ter disponibilizado esse tempo aí para passar suas experiências para nós e dizer que a gente está aí disponível a hora que tu precisar, né? Precisar de estagiário, me avisa, eu falo pro pessoal e aí a gente vai se ajudando aí, tá legal?
Tá ok. Então, Eu que é isso agradeço aí, o convite pessoal. e peço desculpa aí por não calar a boca, mas tudo bem. Não, mas está dentro, tá dentro. Nossa aula é de 1h30 e agora que está dando 1h15, tá bom, tava brincando. Tá dentro, tá dentro. Mas então tá, muito obrigado. Pessoal, então, espero que tenham gostado. Né, boa noite a todos. A Catiúcia aqui está agradecendo, a Gabi já agradeceu. Né? Então, nos vemos aí na próxima semana, avançando aí no conteúdo. Certo? Então, boa noite a todos e até mais.